antigos cuja forte mão. Olá, irmãos. Hoje nós daremos continuidade à aula que nós iniciamos na semana passada. Nós estamos fazendo uma introdução e análise ao Pentateuco. Na nossa última aula nós vimos o que é Bíblia e vimos a definição do termo Pentateuco. Hoje, se Deus quiser e permitir, nós vamos falar a respeito do livro de Gênesis e tratar de alguns dos temas de maior relevância. Evidentemente que, como nós afirmamos semana passada, continuamos a afirmar agora que toda a Escritura, uma vez inspirada por Deus, é a palavra de Deus e tem a mesma relevância e autoridade sobre o povo de Deus. Portanto, os temas que nós vamos destacar aqui não são mais importantes do que os temas que ficarão de fora da nossa análise. Pelo contrário, todos têm peso igual. Mas se nós fôssemos tratar de todas as minúcias que o livro de Gênesis traz, nós teríamos uma grande dificuldade de conseguir analisá-lo dentro de uma ou duas aulas. Por isso, nós vamos destacar algumas com relação ao seu propósito, a sua mensagem, aos temas, evidentemente, que se destacam para a nossa melhor compreensão. E, como nós dissemos na aula passada, uma vez que o Messias, o Cristo, é o tema central de toda a Escritura, afinal de contas, de Gênesis a Apocalipse, é dele que as Escrituras falam, nós vamos destacar, então, alguns temas relacionados diretamente ao Cristo, para que nós possamos compreender também como o livro de Gênesis já aponta para a pessoa do Messias. Lembrando que Jesus é a identidade humana, e a identidade humana ele recebeu a partir do seu nascimento. O Antigo Testamento fala do ser, que foi nomeado depois. Portanto, o Antigo Testamento faz menção ao Cristo, ao Filho de Deus, ao Verbo da vida, a segunda pessoa da Trindade, cujo nome Jesus, o mais excelente de todos os nomes, ele recebeu a partir do seu nascimento. Por isso, o livro de Gênesis vai fazer menção à obra do Cordeiro, do Messias, e nós vamos ver brevemente alguns pontos que se relacionam com o Cordeiro de Deus. Bom, para começar, nós precisamos entender qual é a definição de Gênesis. E, inicialmente, nós precisamos entender que muitos criticam o conteúdo histórico do livro de Gênesis. Isto porque, evidentemente, dentro das linhas científicas da história, a sua informação vai na contramão da informação que outras correntes trazem. Especula-se muito sobre a sua confiabilidade e veracidade científica, porque as correntes que nós temos aí presentes e com maior força, com maior expressividade dentro da ciência, não vão admitir o criacionismo. Talvez a principal delas seja a teoria evolucionista, defendida por Charles Darwin e tantos outros, que partem do princípio do Big Bang, a explosão que deu origem a todas as coisas. Porém, a ciência ela não é inimiga das Escrituras. Nós temos, por exemplo, dentro da ciência, uma corrente chamada criacionismo científico, que defende a ideia não de que Deus criou, ela não vai se ocupar disso, ela não vai tentar provar que Deus criou, mas ela consegue, dentro da sua linha argumentativa e de pesquisa, provar que tudo foi criado, não num processo meramente do acaso evolutivo, mas que tudo foi criado. A preocupação de dizer quem foi que criou está dentro da religião, está dentro das principais correntes religiosas e, dentre elas, o cristianismo, cujo livro sagrado traz para nós a informação de quem é o Criador do céu e da terra. Portanto, especula-se muito sobre a sua confiabilidade e veracidade científica, porque
as informações que as Escrituras trazem vão na contramão das informações, das muitas informações que a ciência e as principais correntes científicas trazem. Mas até mesmo dentro do criacionismo, dentro da ideia do cristianismo e de algumas outras religiões, ou outras vertentes e ramificações do cristianismo, nós não vamos ter um consenso quanto à criação. Reafirmamos, enquanto igreja reformada, e reformada eu me refiro a ter surgido na reforma e herdado os seus pilares da reforma protestante, nós reafirmamos a veracidade e exatidão de todo o relato bíblico, incluindo Gênesis, incluindo a maneira como Gênesis descreve que o mundo fora criado. Mas algumas pessoas vão dizer que era apenas uma ilustração contada por Deus para que o homem primitivo pudesse compreender aquilo que Deus estava querendo apresentar quanto à sua criação, dizendo que não existia nada antes do homem e Deus foi quem deu origem a tudo, inclusive ao homem. Outros vão ter as suas mais diversas teorias. Outros vão crer até mesmo na narrativa de Gênesis, porém vão se pegar na questão do tempo. Vão dizer que é impossível que Deus tenha criado tudo em 7 dias literários e, encontrando apoio em textos tirados dos seus devidos contextos, vão pregar que ali não eram 7 anos literários, ou 7 dias literários, melhor dizendo, mas eram 7 eras. Em cada era, Deus foi criando alguma coisa. Então, dentro dessas diversas informações, e olha que nós nem saímos da criação, nem chegamos nos outros eventos com relação ao dilúvio, a Torre de Babel, os patriarcas propriamente dito, existem muitas linhas interpretativas, muitas linhas de compreensão, tanto para reafirmar como para afirmar em termos, quanto para discutir e refutar completamente a informação que o livro traz. Walton e Hill, no seu livro Panorama do Antigo Testamento, os dois autores dizem o seguinte: Gênesis é o livro do princípio e contém a base de boa parte da teologia do Antigo Testamento. É o primeiro livro do Pentateuco, também conhecido por Torá. É essencial compreender o conteúdo e a mensagem deste livro para estudar o restante da Bíblia, que é exatamente o que nós havíamos dito na aula passada, com relação ao Pentateuco, e o Walton e Hill agora olham diretamente para o livro de Gênesis. Continuando, ele não é um livro de ciências, embora os cientistas estejam corretos em investigar as suas informações. Não é uma obra de biografias, apesar de aprendermos muito com a vida dos homens e mulheres descritos em suas páginas. Não é um compêndio de história, embora siga o caminho da história. É um livro de teologia, apesar de não ser organizado sistematicamente. Como assim não é organizado sistematicamente? Se a gente pegar um livro de teologia, e nós chamamos de teologia sistemática, nós vamos ver que ela está separada por temas, organizados sistematicamente em temas. E cada um dos temas vai tratar daquele assunto com explicações, textos prova e em alguns livros, inclusive, a compreensão daquele tema ao longo dos séculos. Bom, o livro de Gênesis, ele não está organizado sistematicamente, mas é um livro de teologia. Por que é um livro de teologia? Porque é Deus se revelando. É Deus demonstrando a sua identidade a um povo. E daqui a pouco nós vamos entender isso melhor quando nós vermos o propósito do livro. Mas definitivamente é um livro de teologia, embora ele tenha informações que devam ser estudadas à luz da ciência, e a ciência muito bem estabelecida e a Bíblia muito bem compreendida, já diz o professor Adalto Lourenço, elas não se contradizem, pelo contrário, elas se provam.
Não que a Bíblia precise de prova, está no campo da fé, mas a ciência muito bem estabelecida, ela não contradiz as Escrituras. E também não é apenas um livro de biografia, embora ela vai tratar dos patriarcas, dando detalhes das suas vidas, das suas ações, sem deixar de lado os seus pecados. Mostra-lhes como heróis da fé, mas não lhes oculta os erros e os tropeços que tiveram. Pelo contrário, apresenta-os e mostra a soberania de Deus e mostra todo o amor de Deus e como é inexplicável a obra de Deus, porque as pessoas menos prováveis foram as escolhidas para comporem a genealogia da fé, a genealogia do Cristo, a história da nossa identidade cristã. Bom, qual a origem do nome Gênesis? Primeiro, nós precisamos entender que Gênesis, do jeito que você e eu temos na nossa Bíblia, deriva do grego da Septuaginta. A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento que for escrito em hebraico para o grego. Então, a tradução do original hebraico para o grego se chamava Septuaginta, que é e o nome, é a transliteração do hebraico Toledot, que significa origem, gerações. Por isso que nós temos aí, então, o nome Gênesis, que não é uma tradução direta do nome hebraico, de como o livro era chamado em hebraico, mas como os gregos, a partir da tradução, chamavam. A Septuaginta foi usada durante o Império Grego, depois durante o Império Romano, até a tradução da Vulgata, e a Vulgata é a tradução do latim, e até chegar nesse momento da história, o que se tinha era a Septuaginta, as cópias em grego, já que o grego, durante muito tempo, foi o segundo idioma falado, era uma língua estrangeira comum, era uma língua universal, digamos assim. É como fora séculos passados o francês, é como é hoje o inglês. Quem sabe inglês consegue ir a qualquer parte e se comunicar com qualquer pessoa. O grego era assim. Então, o Antigo Testamento foi traduzido em grego e este levou o nome de Septuaginta, lá chamado de Toledot, mas para nós não. Para nós, quando eu digo, para aqueles que são estudantes do hebraico. Os judeus, por exemplo, chamavam ele de Breshit, que é a primeira palavra de Gênesis 1:1. Breshit bara Elohim et hashemayim vet haaretz, que é o verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra em hebraico. A primeira palavra é Breshit. Então, os judeus chamam de Breshit, que quer dizer princípio, em princípio, no princípio, e não por Toledot. A nossa Bíblia surge aí com Toledot e convencionamos assim, não há problema nenhum chamá-lo de Gênesis, mas é importante saber que a origem do nome é grega, não é hebraica, porque a origem hebraica é do Breshit. Todo o livro trata da origem da humanidade, do povo de Israel e dos eventos que levou-os ao Egito antes de serem resgatados de lá por Moisés. Por isso, o nome do livro é Breshit, princípio, porque mostra a origem, princípio literalmente, da humanidade, do povo de Israel, mas antes disso tudo, mostra o princípio de tudo que existe, de tudo que nós enxergamos, de tudo aquilo que fora criado. Tanto que se você olhar para a sua Bíblia, em Gênesis, você vai ver que lá está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra, e a partir de então nos é dada uma série de informações com relação à criação, sendo o homem criado somente no sexto dia. E tendo Deus visto que tudo era bom, quando criou o homem, viu que tudo era muito bom. Então, o livro trata literalmente do princípio de toda a história que nós vamos ver depois decorrente. Esta informação
ela é muito importante para nós entendermos qual era o propósito do livro. Afinal de contas, por que Deus está mostrando o princípio de tudo? Com relação à autoria e destinatários, nós precisamos entender algumas coisas. Nós comumente dizemos que o livro é de Moisés. O próprio título aí da SBB vai dizer primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Bom, o livro não faz menção do nome de Moisés. Moisés é uma personagem que surge na história a partir de Êxodo. Depois de contar que a descendência que entrou com José no Egito se multiplicou enormemente e como o Egito tratou de controlá-los. Eis que nisso surge Moisés. Então, ao longo do livro de Gênesis, nós não vamos ver menção do nome de Moisés. Porém, atribui-se a ele sua autoria pelo fato de que os demais livros da Torá são conferidos a ele e os judeus enxergam o Pentateuco como um único livro dividido em 5 volumes. Então, como a autoria dos outros é atribuída a Moisés, este também seria, porque é uma sequência. Inclusive, se nós formos pensar aí em termos de sequência cronológica, claro, destacando aí episódios nesta linha cronológica, nós vamos ver que, de fato, de Gênesis a Deuteronômio, há uma linha cronológica de raciocínio, há uma linha sendo seguida com eventos pontuais sendo narrados. Então, os judeus entendiam que, assim como os outros livros eram de Moisés, e assim como o Pentateuco é um livro dividido em 5 volumes, a autoria, evidentemente, de Gênesis também é atribuída a Moisés. Jesus não questionou isso, não disse o oposto disso, pelo contrário, refere-se aos eventos narrados no Pentateuco, chamando-os de Moisés. Então, atribui a sua autoria também a todo o volume de Gênesis a Deuteronômio. Evidentemente, Moisés não escreveu o livro pensando em nós, no ano de 2014, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Os destinatários primários, portanto, são os judeus saídos do Egito, que não conheciam mais a origem da sua existência. Eu coloquei um ano tão passado para dar uma distância de nós, justamente para dizer que o livro não foi pensando em nós. Embora inspirado por Deus, e Deus tinha o seu propósito, Deus sabia que chegaria a nós, decretou que chegasse a nós. As histórias lá são relevantes para a nossa vida cristã, para o amadurecimento da nossa vida cristã, mas Moisés, instrumento de Deus, quando escreveu, ele não escreveu pensando em nós aqui hoje, em mim, aqui na igreja presbiteriana, ou em você, onde você estiver. Moisés escreveu para o povo. Que povo? Os judeus saídos do Egito, que não conheciam mais a origem da sua existência. Deus soberanamente fez Moisés escrever para aquele povo e para nós. Mas nós precisamos entender que até para a nossa compreensão e pregação, para a nossa aplicação, nós precisamos levar em consideração como aquele povo entendeu. Porque se nós desprezarmos o entendimento dos receptores primários, dos destinatários primários, nós vamos cometer um processo chamado de anacronismo, que é pegar eventos que faziam sentido lá e jogar cá, e tentar entendê-los à luz da nossa percepção, e vai criar, muito possivelmente, uma heresia escabrosa. Nós precisamos entender o livro à luz dos seus destinatários originais, seus receptores primários. Como esta mensagem fazia sentido para eles, e a partir de como eles compreenderam, aí sim nós trazemos a compreensão para nós e fazemos a aplicação, não no sentido oposto.
Isso fica claro, por exemplo, quando a gente vai para Apocalipse. Apocalipse, um dos grandes problemas da interpretação do Apocalipse é que nós tentamos entender todos aqueles eventos, todos aqueles sinais, todos aqueles enigmas, todas aquelas figuras de linguagem à luz do momento em que nós estamos, desprezando que os receptores originais foram as 7 igrejas da Ásia. E a mensagem precisou fazer sentido para eles, porque eles entenderam. A mensagem era, João escreveu para eles. Da maneira como eles entenderam, é que nós precisamos compreender, e aí sim nós aplicamos, ainda que lá naquele momento estivesse falando do futuro. Mas era um futuro cuja mensagem precisava ser compreendida por eles. Falar de um futuro com elementos que não existiam naquela época, que eles não compreendiam, que só faça sentido para nós, e mesmo para nós aqui, daqui 100 anos será um outro elemento, porque não tem hoje, vai ser o fruto de uma nova compreensão, é herético. Então nós temos que tomar cuidado com os anacronismos, entender como os receptores originais entenderam. O livro de Gênesis faz esse sentido também. Bom, datar qualquer livro antigo com precisão é complicado, é difícil. Com base nos relatos bíblicos e extrabíblicos, data-se a sua escrita possivelmente no século XV a.C. Porém, alguns estudiosos questionam essa datação por haver, no livro de Gênesis, nome de lugares e de reis que só se tornam conhecidos nos dias de Saul e Davi. E aí nós vamos então adentrar nessa questão da escrita, das cópias e por aí vai. Datação de fóssil é por meio do carbono 14. Datação de documentos também segue a linha do carbono 14. Porém, livros antigos é muito complicado você encontrar uma época, um ano exato para poder dizer pertence a este período. As informações nos ajudam, mas como você está vendo aí, alguns não aceitam essa informação por causa de reis e lugares que ficaram conhecidos nos dias da monarquia em Israel, o que nos leva a crer que houve uma atualização no relato, dando nomes aos bois. Atualização, não comprometimento do seu conteúdo revelado, inspirado e transcrito. Então, a data é por volta do século XV a.C. A Bíblia de Genebra nos diz, indubitavelmente, por exemplo, desde que Davi, cerca do ano 1000 a.C., compôs o relato da criação de Gênesis 1 em música, lá no Salmo de número 8, requer-se uma data de composição no segundo milênio para Gênesis 1. Os leitores devem observar, porém, que embora ocasionalmente apareçam no texto palavras conhecidas somente a partir da metade do segundo milênio, a gramática do Pentateuco foi ocasionalmente atualizada, assim como alguns nomes de lugares. Também a lista de reis em Gênesis 36, de 31 a 43, foi aparentemente acrescentada após a época de Saul. Então, como eu disse, houve uma atualização no relato depois do período do início da monarquia em Israel, dando um pouco mais de detalhes sobre aquele período, sem, contudo, comprometer o que estava escrito e revelado. Quanto à ocasião, foi logo após a saída do Egito, antes da peregrinação de quase 40 anos no deserto. Isso faz sentido para nós, porque imagine só, Gênesis 3, o Senhor chama Moisés, aliás, Êxodo 3, o Senhor chama Moisés e diz, vai ao povo e diga a ele que eu vou livrá-los. Moisés vira para Deus e diz, e se o povo me perguntar quem foi, o que eu direi? Deus responde a Moisés, eu sou o que sou, e assim dirás, o eu sou me enviou a vós outros. O povo estava acostumado com os deuses do Egito. Uma das razões pelas quais lá
no Decálogo, lá nos 10 Mandamentos, há uma proibição de construir imagem de escultura de qualquer coisa que esteja acima no céu, abaixo na terra ou nas águas por baixo da terra. Porque no Egito era assim. Eles precisavam se separar dessa cultura. No Egito, o panteão egípcio, havia o Deus do sol, Deus do dia, Deus do céu, Deus da noite, Deus da lua, Deus das estrelas, Deus da água, Deus da chuva, Deus da terra, um Deus para cada coisa. Quando Deus se apresenta ao povo lá em Gênesis 1, nós vimos o Breshit, a ênfase não é dizer o que foi criado, mas quem criou. Aí sim. Por que o povo precisava saber? Porque quando eles entraram na terra do Egito, eles se esqueceram da sua origem. Deus inspirou Moisés para escrever a origem da terra, a origem do povo, como eles foram parar no Egito, apresentando o Criador, o grande eu sou, Yahvé, o Criador de todas as coisas, e mostrando como o povo foi para lá e por que eles estavam sendo resgatados e por que eles estavam sendo direcionados para a terra que mana leite e mel. Bom, quais são os propósitos do livro de Gênesis? Primeiro, apresentar Yahvé, o libertador, como eu disse. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Para nós, talvez esteja apontando o que fora criado, mas em hebraico, o que vem primeiro é mais importante. As coisas são descritas em ordem de importância. Então, dizer quem criou é muito mais importante do que dizer o que fora criado. E isso era importante para que o povo pudesse compreender quem é o grande eu sou. O grande eu sou é o Criador, mostrando a sua superioridade em comparação com os deuses egípcios. Porque conquanto cada deus controlasse apenas um elemento da criação, Yahvé é o Criador de todos os elementos. Por isso, o Salmo 96 vai dizer que ele é mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses da terra passam de nada na sua presença, porque eles poderiam, dentro da ideia religiosa predominante na época, controlar um elemento. Ele era o Criador de todos. Também é propósito mostrar a origem miraculosa desse povo e a relação dos patriarcas com Deus e Yahvé. Fica clara a intenção de Moisés em apresentar a pessoa do grande eu sou, quando lemos Gênesis 1:1 em hebraico e entendemos a sua estrutura, que é o que eu disse. O que vem primeiro é mais importante. Então, dizer quem criou é mais importante do que dizer o que fora criado dentro daquela estrutura. É a identidade do Criador. Se a gente pegar o livro, todos os 50 capítulos, e formos traçar uma estrutura para ele, depois de estudar alguns livros que tratam sobre isso, eu apresento essa daí que divide o livro em 2 grandes pontos, que se subdividem. Primeiro, do capítulo 1 ao 11, a história primeva. Vai mostrar a criação do homem, a queda do homem, a consequência da queda, o mundo sob julgamento, a renovação e repovoamento, e o fim e o recomeço com Canaã e Babel. Depois nós vamos ver a família escolhida: Abraão, Isaque, Jacó, José e os seus irmãos. Então, se a gente pegar os 50 capítulos, uma estrutura mais ampla dividirá o livro dessas 2 maneiras: a história primeira e a história da família escolhida, consequentemente a história do povo escolhido. Bom, dentro da primeira estrutura nós temos a criação, queda, redenção, que é um grande prisma. Nós precisamos aprender a entender toda a realidade ao nosso redor dentro dessa perspectiva de criação, queda, redenção. Como? Criação perfeita, pecado entrando em cena, promessa de um redentor, redenção parcial no dilúvio e em Babel. Por que isso é importante? Porque tudo que nós conhecemos está sob o efeito do pecado,
sobre o efeito da transgressão, da corrupção. Tudo, a maneira como nós enxergamos o mundo está corrompida. Inclusive a maneira como nós olhamos para o Cordeiro, como nós entendemos a Deus, como nós interpretamos as Escrituras, precisamos entender que a nossa visão também está corrompida pelo pecado. Foi criado de maneira perfeita, o homem se relacionando com Deus, mas o pecado entrou em cena e destruiu tudo, trazendo a necessidade de redenção e juízo. Redenção para os salvos, juízo para os ímpios. Esse trecho, capítulo 1 ao capítulo 11, é um escopo, resumo de tudo que o povo deveria saber sobre sua situação decaída e da necessidade de um Redentor perfeito. Aponta ainda para Cristo, desde o capítulo 3. O próprio Cristo vai falar sobre os dias de Noé, de como era juízo iminente. É nesse trecho que nós entendemos que tudo foi criado perfeito, tudo se perdeu a partir de Adão, tudo, e há necessidade de um segundo Adão, de um segundo homem, que venha para corrigir o problema, que foi Cristo, como Paulo faz a devida aplicação da explicação em Romanos capítulo 5. A partir daquele momento, temos de enxergar toda a realidade ao nosso redor, sejam valores culturais, sociais, até mesmo religiosos, dentro dessa tríade: criado perfeito, corrompido pelo pecado, parcialmente redimido no presente, aguardando redenção total na segunda volta de Cristo. Por que parcialmente redimido no presente? Porque Cristo veio e trouxe a redenção parcial para aqueles por quem Ele morreu e que já estão com Ele, não com Ele na morte, mas com Ele em vida. Parcialmente redimido. Já não estamos mais na escravidão do pecado. Porém, a nossa percepção e todos os nossos valores estão corrompidos. Por isso a sociedade está como está. Aquela velha discussão se é o meio quem corrompe o homem ou é o homem que corrompe o meio, as Escrituras deixam claro, dentro desse círculo vicioso, que o que corrompe primeiro é o homem. O homem se corrompe, portanto, ele corrompe o meio, e o meio corrompido vai propiciar que este homem continue corrompido. Em Cristo nós temos aí meios de vencer a escravidão. Por isso, parcialmente redimidos, aguardando o momento em que não mais haverá pecado, que não mais haverá erro, seremos plenamente redimidos em Cristo, na sua segunda vinda. Nós temos presentes, e eu vou apenas pincelar, porque este aqui é um ponto que daria para falar uma aula inteira sobre ele. Nós vemos na criação os 3 mandatos divinos, e eu estou falando da criação mesmo. Antes eu falei num panorama geral da tríade de criação, que é da redenção, de 1 a 11. Aqui eu estou falando só da criação, só de Gênesis 1. Nós temos 3 mandatos divinos, 3 ordens divinas inclusas ali: cultural, social e espiritual. Mandato cultural: o trabalho no jardim e governo sobre a criação, como corregente ou gerente da criação. E aqui é interessante: nós somos levados a crer, culturalmente, que o trabalho é castigo, que por causa do pecado do homem, este passou a ter que trabalhar. Não é assim. Deus criou o homem para trabalhar no jardim. Trabalho é bênção. Dentro da criação perfeita, Deus não criou o homem para ficar lá de papo ar, de braço cruzado, olhando e admirando e contemplando apenas. O homem foi criado para trabalhar. A partir da queda, a sobrevivência do homem é por meio do trabalho. Do suor do teu rosto comerás. Mas o trabalho é anterior. Por isso o trabalho é bênção, não é maldição. Deus criou o homem para trabalhar no jardim,
e para conduzir, para gerenciar toda a criação. Por isso o homem é responsável pelo meio ambiente. E por isso, quando o homem trabalha para destruir o meio ambiente, ele está pecando contra Deus, poluindo, desmatando, matando os animais, enfim, trabalhando pela extinção. Todas as vezes em que nós atentamos individual ou coletivamente contra o ambiente, o meio ambiente, a criação de Deus, contra a vida de outrem, nosso semelhante ou animais, nós estamos corrompendo o primeiro mandato, que é o cultural. Claro que não dá para comparar a vida do homem à vida de um animal, a vida do homem à vida de uma planta. A vida da planta é importante, o homem peca quando desmata. A vida do animal é importante, o homem peca quando esse trabalha na morte desses animais e possível extinção, melhor dizendo. Mas a vida do homem ainda é superior a todas essas. Porém, a quebra do mandamento se dá em todos esses casos. Se você, meu caro ouvinte, chupa a bala e joga o papelzinho no chão, você está quebrando o primeiro mandato, você está pecando, ainda que ninguém esteja vendo. O segundo mandato que nós temos da parte de Deus é o social, criação da mulher e a ordem de dar início à sociedade, a instituição do casamento heterossexual e monogâmico, a matriz da sociabilidade do homem. Deus cria a mulher, traz para o homem, entrega para ele, e agora o homem diz, esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. É Deus quem estabelece esse princípio. E é importante nós entendermos que quando nós atentamos contra este princípio, pecamos. E aqui, por mais que surjam discussões dizendo, mas socialmente, culturalmente, todos os mentes possíveis, um é pior do que o outro, e blá blá blá, e etc, ou dizer que os dois estão iguais é como diminuir o peso, não. Diante de Deus, o casamento é heterossexual e monogâmico. Qualquer relacionamento não heterossexual é pecado, e uma relação não monogâmica também é pecado. Claro, socialmente, culturalmente, como eu dizia, uma relação heterossexual, ou melhor, homossexual, parece ser muito pior do que o adultério. Parece, social e culturalmente falando. Diante de Deus, estão no mesmo barco, no mesmo nível, e não é para baixo, não é no mesmo nível diminuindo o peso, não, é no mesmo nível de transgressão, de horror, de quebra de mandamento. Não é justificar um em detrimento do outro, mas os dois estão igualmente errados e os dois quebram o mandato social de Deus. O mandato social implica no casamento heterossexual monogâmico para dar início à sociedade e às relações interpessoais do homem. Quando o homem aqui eu estou me referindo à humanidade, quando o homem ele não tem uma relação social saudável, também está quebrando o segundo mandato da parte de Deus. E o terceiro, espiritual, é a instituição da relação do homem com Deus. Institui-se a comunicação, a obediência e a adoração na criação. Deus ia falar com o homem pela viração do dia. Havia ali todo um relacionamento incluso. J.C. Ryle, num livreto Adoração, ele vai dizer numa nota de rodapé do livro o seguinte, que Deus cria o homem no sexto dia, não porque Deus criou o homem para o descanso, nessa ideia de ficar de boa sem fazer nada,
Mas Deus criou o homem no sexto dia, porque o sétimo era o dia do Senhor. O homem é criado para adorar ao Senhor. O homem foi criado para entender que a sua prioridade de vida, a primeira coisa que ele deve fazer é adorar ao Senhor. Obviamente, o pecado também quebrou, e a partir de então, nós também quebramos todas as vezes em que nós não nos comunicamos, não nos relacionamos com Deus, todas as vezes que nós desobedecemos, e não adianta querer aumentar ou diminuir o nível de obediência, nós quebramos, bem como quando deixamos de adorá-lo ou adoramos outras coisas. Também vemos presentes as alianças, pelo menos 3 delas, com Adão, Noé e Abraão. Com Adão, chamado de pacto das obras, visava a perpetuação da raça humana por meio da obediência. Noé, a misericórdia. Diante dele, Deus fez lá o arco no céu, e seria um memorial para que não mais destruísse a terra com água. Com Abraão, o início do povo de Deus, gerado exclusivamente pelo seu poder, e a perpetuação desse povo como herança de Yahvé. Lembremos, Abraão era idoso, Sara era estéril. Deus fez um milagre, gerando este povo pelo seu poder para a sua glória. Nós vemos aqui também, e aí eu me refiro a Gênesis 3,15, ao proto-evangelho, ao primeiro evangelho, o primeiro anúncio de boas novas. E dentre as várias informações que o verso de número 15 nos traz, eu destaco essas 3. Primeiro, esperança de condenação a Satanás. Deus profere essas palavras proféticas ainda enquanto está sentenciando Satanás. Esperança de redenção para o homem. Deus ele estabelecerá a ordem natural. Descendência da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente. Haveria uma inimizade ali, mas o que Deus projetou iria ser concluído. E Deus, o controlador da história, Deus estabelece o modo de resgate, o preço do resgate e como esse resgate seria administrado na humanidade. Sofrimento, a serpente iria morder o calcanhar, portanto, haveria dor, esse seria o preço. O modo seria esmagando a cabeça da serpente e administrado na humanidade a partir dessa semente da mulher. Veja que é o próprio Deus quem diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e a tua descendência. Vemos também os patriarcas. Eles viveram historicamente entre os períodos chamados de Idade do Bronze I e Idade do Bronze IIA. E aí destaco alguns. Primeiro, Abraão, chamado no contexto idólatra em Ur, peregrina pela Palestina ao ouvir o chamado de Yahvé para dele, Abraão, suscitar uma grande nação miraculosamente. Deu início aos ismaelitas e israelitas. Ismaelitas, os arqueiros do deserto; israelitas, a descendência do Senhor. Isaac, filho da promessa, não era o Ismael. Ismael foi uma tentativa de ajudar Deus por parte de Sara e Agar. Não deu muito certo. O povo dos ismaelitas se tornaram inimigos dos seus irmãos, do povo de Israel, e assim o é até os dias de hoje. Mas Isaac era de quem Deus efetivamente estava falando na promessa. Ele é o filho da promessa, foi obediente a Yahvé e a seu pai, mesmo quando sua vida estava em risco. E aqui eu me refiro a Gênesis 22. Deus pede o sacrifício e o que haveria de ser sacrificado era Isaac. Viu a providência de Deus salvar a sua vida. Jacó, conhecido como usurpador, foi o eleito de Deus, contrariando a lógica humana para ser o herdeiro da promessa feita a Abraão. Por quê? Porque desde o início, aparentemente, ele não era alguém que prestava, não ia dar boa coisa. Porém, como Deus diz a Malaquias, lá no capítulo 1,
Jacó foi irmão de Esaú, porém Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú, sem motivo algum neles que propiciasse isso. Jacó viu os céus abertos e lutou com o anjo do Senhor no val de Jaboque. Teve sua história mudada ao receber o nome de Israel, príncipe de Deus. Foi pai dos 13 filhos que originaram as 12 tribos de Israel. José não é identificado como chefe de tribo alguma, mas foi importante para a preservação e perpetuação dos filhos de Jacó como povo durante a peregrinação no Egito. Algumas menções de Cristo em Gênesis. Primeiro, a criação. Façamos. Existem algumas pessoas que vão dizer que Deus estava conversando ali com os anjos. Porém, quando nós olhamos para o Salmo de número 8, Davi diz que Deus nos criou acima dos anjos e abaixo dele. Então não dava para Deus cofabular ali, tramar com anjos. Deus estava falando consigo mesmo, com alguém que estava em igual nível, igual identidade, e aí nós precisamos entender que Deus no Antigo Testamento é apresentado como um ser único. É no Novo Testamento que nós vamos ver o Pai, o Filho e o Espírito, e ambos sendo identificados como Deus, não num politeísmo, mas num monoteísmo, em que Deus se revela em 3 identidades. Então é o Pai, é o Filho e é o Espírito. Dentro da Trindade, Deus estava conversando consigo mesmo e diz: façamos. Pois nós vemos proto-evangelho, como eu já disse, uma referência clara ao Redentor. Condenação a Babel segue a mesma lógica da criação, desçamos e confundamos. Depois Melquisedeque, o salmista Davi vai dizer que o Messias é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Depois Hebreus capítulo 7 diz que aquele Melquisedeque é o Cristo. Teofanias, que são as aparições, e também o sacrifício de Isaac, quando nós vemos lá o cordeiro preso pelo chifre para substituir Isaac. Depois o próprio Jesus diz que Abraão viu o seu dia e se alegrou, porque é o dia da providência, é o dia que um substitutivo foi apresentado para livrar alguém da morte. Vamos ver aí o mapa então da peregrinação de Abraão, de onde Abraão saiu e até onde ele foi, seguindo aí os pontos. Em primeiro lugar, Abraão era da terra de Ur dos Caldeus, terra do chamamento de Abrão. Depois nós vamos ver que a capital de Ur era, nesse momento, aliás, Ur fazia parte do reino da Babilônia, de onde Nimrod surgiu e quis erguer uma torre que chegasse até o céu. Os babilônios foram inimigos de Israel, responsáveis pelo cativeiro, conforme os profetas Mídia pós-exílio. Mídia aí é meio. Então nós vemos Abraão saindo de Ur dos Caldeus, seguindo pela Babilônia, onde nós vemos o relato lá de Nimrod e a Torre de Babel, e dá continuidade à sua peregrinação. Nínive, como nós vemos aí, é a terra onde o profeta Jonas foi enviado a pregar. É a capital do Império Babilônio. Então, em suma, Abraão saiu da região de Ur, na região da Babilônia, foi até Nínive, de Nínive passou para Arã, depois Alepo, depois chegou em Betel, seguiu até o norte ali, o nordeste do Egito, voltou para Betel, Hebrom, onde residiu, e é aí que nós temos a origem do povo de Deus, que ocupa essa região da Palestina, essa região costeira, como nós vemos aí, que é a região em que está situada Canaã, a terra prometida. E por hoje é só. Eu espero que nessa chuva de informações você tenha conseguido entender e consiga compreender um pouco mais o livro de Gênesis, e ao lê-lo
consiga ouvir a voz de Deus e entender um pouco da sua mensagem. Claro, como eu disse no começo, existem muitos outros pontos que deveriam ser destacados. Porém, se fizéssemos, não daria para concluir isso numa única aula. Se tiver dúvidas, sugestões, críticas, deixe uma mensagem aí embaixo e não esquece de curtir e compartilhar. Próxima aula nós vamos falar sobre o livro de Êxodo, se o Senhor Deus quiser. Até mais. Deus dos antigos